meu cabelo. Oi gente, aqui é a Gabs e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre pincéis do Procreate. Muita gente me pergunta lá no Instagram qual pincel eu uso pra finalizar minhas ilustrações. A moto passando. E eu vim falar hoje pra vocês justamente sobre isso, quais são os pincéis que eu uso, quais pincéis eu já comprei, onde eu baixo pincéis gratuitos e muito mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de já dar seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, que vai ter muito vídeo ainda sobre Procreate por aqui. E é isso, não vou ficar falando muito por aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo, é muita coisa pra falar. Vamos lá! Então vamos lá falar de alguns pincéis do Procreate, quais são os pincéis que eu mais gosto de usar, onde eu baixei, quais são os sites que vocês conseguem encontrar pincéis gratuitos e pincéis pagos. E eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês, por exemplo, dessa ilustração que eu fiz esses dias. Eu mostrei essa ilustração lá nos meus stories, eu mostrei um pouquinho do processo dela. Aqui eu tô sem as camadas, vou ver se eu coloco um videozinho mostrando pra vocês. E essa ilustração eu comecei ela, na verdade, não aqui no Procreate, eu comecei lá no Photoshop, só estudando mesmo uma pose de referência que eu vi. Mas aí veio a ideia de fazer uma janelinha, colocar uma plantinha, e eu acabei trazendo essa ilustração, esse rascunho no caso, pra cá, pra finalizar. E aí essa ilustração finalizada, ela ficou assim. E no final eu ainda animei ela, vou colocar aqui a animaçãozinha pra vocês verem como ficou muito fofo. E no caso eu não animei aqui no Procreate, eu animei no After Effects, que eu nunca tinha usado e tô estudando um pouquinho sobre ele. Mas vamos falar de brush, que foi o que a gente veio falar aqui hoje. Eu peço desculpa que eu tô um pouquinho rouca, mas vamos lá. Então assim, o brush que vocês me perguntam sempre, que é esse que eu uso pra finalizar minhas ilustrações, ele tem uma texturinha. E esse brush, ele tá aqui nos meus favoritos já. Ele é um brush da Lisa Bardot, ela é uma artista, uma ilustradora, que ela vende vários pacotes de brushes. E eu já comprei alguns dela, inclusive esse daqui. Esse daqui faz parte do pacote que eu comprei, que tá incluso esse pincel que eu uso para finalizar as minhas ilustrações. Então, dentro desse pacote que eu comprei, vieram todas essas opções aqui para você finalizar, para você fazer traço. E aí você vê que todos eles têm bastante textura. Esse que eu uso é um dos que tem o traço mais fluido, se vocês conseguirem ver por aí. Os outros, eles têm bem mais textura. Então eu vou pegar um aqui, por exemplo. Vou dar um zoom aqui, só para vocês verem o traço deles. Ó, ele fica bem falhadinho. Esse outro que eu uso, dependendo do tamanho que ele tiver, você vê que ele tem um traço mais preciso do que o outro. Esse daqui, mesmo passando ele com força, assim, tipo, colocando mais pressão, ele fica falhadinho. Então, da Lisa, eu já comprei uma série de pacotes de brushes. Tem esse daqui, que é o Copycat Markers, que ele imita canetas da Copic. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma pra vocês verem. Esse daqui eu peguei uma com amarelinha e aí você consegue mexer, como eu disse aqui, na opacidade. Se eu passar por cima, ele vai criando tipo camadas de cor. Quanto mais você vai passando, mais escuro vai ficando. E aí tem uma série de pincéis imitando a Copic. Como eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, quando tem esse encontro das cores, ele fica com essa marcaçãozinha, que é o que acontece nos pincéis da Copic também. Então, assim, como eu já falei em um dos vídeos do Procreate, ele vem com uma série de pincéis já do próprio aplicativo e tem pincéis ótimos. Mas, se você quiser ir um pouco além e baixar alguns pincéis para usar, você pode procurar em alguns lugares, e é isso que eu vou contar para vocês agora. Eu vou sair um pouquinho aqui do Procreate e agora eu vou mostrar para vocês onde eu encontro pincéis gratuitos e pagos. Bom, como eu estava falando, um dos pincéis assim que eu já comprei foram os da Lisa Bardot. Eu vou deixar o nome dela aqui para vocês pesquisarem e vou deixar o link de todos esses sites na descrição do vídeo.
Então, o site dela é esse daqui, bardotbrush.com, e ela tem várias opções de pincéis. Então, por exemplo, tem pincel para fazer pixel art, esse aqui é novo, inclusive, e tá de graça, olha só, eu vou baixar. Tô vendo esse hoje. Desses aqui eu já comprei Texturific Liners, que é o que eu uso para finalizar as minhas ilustrações. Já comprei esse guache, já comprei o do Copycat, como eu estava falando para vocês. E aí ela vende em pacotes. Então esse daqui, por exemplo, são 3 sets de brushes, vem 61 brushes. E ele tá custando $22. Tem que fazer a conversão aí para ver quanto é que tá dando dólar, que eu nem tô me atualizando mais, porque hoje em dia deve estar dando bem caro. Mas, enfim. Eu considero isso daqui como um investimento para você, artista. No caso, eu trabalho com isso, então eu quero sempre estar experimentando coisas novas. E os pincéis são uma dessas coisas, então eu fiz investimento nesses pincéis, não em todos, mas em alguns, que me ajudam muito no meu trabalho. E o legal do site da Lisa é que você consegue, por exemplo, abrir, olha, tá dando preço em real, esse daqui tá R$47. E o legal é que você consegue abrir o site dela, ver algumas ilustrações que ela usou esse tipo de pincel para finalizar. Então esse daqui foi antes de acrescentar a textura e depois de acrescentar a textura. E mais para baixo ela mostra um por um o tipo de pincel que vem nesses pacotes. Então, por exemplo, esse daqui é um dos pincéis, se você for aqui no segundo, no terceiro, e assim vai. Agora, outro artista que eu também já comprei pincéis e eu indico demais, principalmente pra galera do lettering, é esse daqui, o Ian Barnard. Ele vende uns pincéis muito legais para quem trabalha com lettering. No caso do Ian, ele não vende só pincéis pro Procreate, ele também vende pro Photoshop, Illustrator e Affinity. Affinity é outro programa que a gente consegue usar aqui também no iPad e é programa de vetor. E a gente tem essas opções aqui, por exemplo, esse kit de pincéis dele ajuda na hora que você vai construir um lettering, então ele já te dá, digamos assim, o grid prontinho, já tem alguns formatos pré-definidos que ajudam muito na hora que a gente está querendo fazer algum trabalho que envolva lettering. Então, como eu disse, um dos pacotes dele que eu comprei foi esse daqui, ó. Ele também dá exemplos, então não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí, assim, um dos pincéis, por exemplo, dá esse formato aqui pra você. E a partir desse formato, você tem um guia melhor para você conseguir fazer, por exemplo, a letra O, a letra K. É só você ir seguindo as linhas guias e depois estilizar da maneira que você faz normalmente. Mas é uma mão na roda para quem trabalha com isso, que aí você não precisa ficar criando todas essas linhas guias quando você vai fazer algum trabalho. Então é muito interessante. Olha só, ele mostra várias opções. Então, esses dois que eu mostrei pra vocês foram artistas que desenvolvem pincéis. Tem vários artistas, mas eu tô indicando aqui os dois que eu já comprei e que eu indico bastante. Agora a gente vai ver outros sites que a gente consegue ver outros artistas e outros pincéis para comprar. Outro site que você também consegue encontrar pincéis do Procreate é esse daqui, o Creative Market. Eu vou deixar, como eu disse, o link na descrição. E se você colocar aqui Procreate Brushes, você encontra vários tipos de brush. Você também consegue ver, por exemplo, tem brush de aquarela, tem brush neon. Então você clica no brush que você tiver interesse e ele vai abrir e vai mostrar também as especificações daquele brush. Alguns exemplos, como também mostrou no site da Lisa, no site do Ian. E aí você consegue ver o que você consegue criar com esse brush. Aqui são diversas opções e como tem vários artistas juntos, você consegue encontrar uma variedade incrível de brushes. Inclusive a Lisa também tá por aqui, ó. Um dos pincéis dela tá aqui. Agora, outro site que você também consegue encontrar brushes é esse daqui, o Gumroad.com. Se você colocar Procreate Brushes, saiu Procreate Brilhes. Mas tudo bem, vamos lá de novo. Você também consegue ver vários artistas que disponibilizam os brushes que eles usam para fazer as ilustrações deles. Então,
é bem legal. É muito legal que a gente consegue ver brushes de artistas que a gente acompanha. No caso, essa ilustradora aqui, Blue Satan, eu acompanho no Instagram, as artes dela são incríveis. Esse daqui também eu acompanho, eu acho muito massa o trabalho dele, é o Ergo Josh. Então é incrível que a gente consegue ver e comprar os brushes que esses artistas usam. Agora, por último, mas não menos importante, que vocês querem saber como que eu consigo achar brushes gratuitos aqui na internet. Então, um dos sites que a gente tem um acervo maior de brushes para o Procreate é aqui, ó, no próprio site do aplicativo. Se você for aqui em comunidade, ele vai abrir uma nova tela e aqui na parte de discussões tem uma lupazinha que você consegue colocar. Por exemplo, eu vou colocar aqui Watercolor Brushes. Normalmente eu pesquiso em inglês, que no caso são brushes de aquarela. E aqui você consegue ver, ó, See All. E aí tem todas essas opções que você tem que ir entrando nesses tópicos e ver o que é que eles estão disponibilizando. E aí, conforme você for pesquisando, você vai achando dentro desses tópicos opções gratuitas e pagas. Algumas pessoas também colocam aqui seus brushes pagos, né, para divulgar, enfim. Mas se você colocar aqui Free Brushes, você também consegue encontrar uma opção enorme de brushes. Então olha que legal, vou até baixar, abri uma aqui por coincidência e achei muito legal, que são brushes de padrões já prontos. Então olha que bacana a finalização dessa ilustração com esse brush já pré-definido. Então, por exemplo, esse artista, ele vende brushes, mas ele disponibilizou 5 brushes gratuitos para você testar. E aí aqui tem a opção para a gente testar os 5 brushes gratuitos. Eu vou clicar para baixar e já vai abrir no meu Dropbox. Só que ele abre como um arquivo zipado, então eu vou salvar ele. Vou cancelar aqui e eu vou vir no arquivo que eu salvei, que foi esse. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos aqui em cima e ele vai ter exportar para um outro lugar. E eu vou selecionar um outro aplicativo que eu também vou deixar o nome aqui para vocês, que se chama iZip. Então eu vou colocar copiar para iZip e ele vai exportar. Assim que a gente abre o novo aplicativo, ele já aparece se eu quero descompactar todos esses arquivos, eu vou clicar em OK. Ele descompactou os arquivos e se eu clicar aqui eu consigo ver todas as opções. Então, por exemplo, aqui está o Brush Set, que a gente vai ter que exportar lá para o Procreate. Eu clico aqui, coloco Open In, abrir em, e vou selecionar bem aqui, copiar para o Procreate. Copiei, se eu vier aqui na minha lista de pincéis, ele já apareceu aqui no topo. Então, por exemplo, esse pincel aqui, eu vou fazer uma nova camada e eu vou pintar tudo de amarelo. E vou selecionar uma outra cor aqui para vocês visualizarem como que é esse pincel. Ó, então esse pincel, ele me dá esse padrãozinho aqui, bem legal. Outros pincéis que vieram nesse kit foi esse daqui de bolinha, também achei muito legal. Esse outro aqui com vários formatos bem legais também, achei incrível esse pacote de pincéis. Eu vou deixar na descrição do vídeo, caso alguém também queira baixar. E é muito legal que a gente consegue aplicar essas texturas em alguma ilustração que a gente fizer. Eu vou mostrar aqui pra vocês, se eu fizer um círculo aqui, segurar e colocar o dedo, ele forma um círculo perfeito. E aí eu vou preencher esse círculo, ele tá uma forma chapada aqui, né? Então eu vou criar uma camada acima, vou trocar aqui a cor, vou colocar um branco mesmo. E eu vou selecionar o pincel novo, e aí acima dessa camada eu vou colocar aqui, ó, máscara de recorte. Então tudo que eu passar só vai ficar dentro desse círculo. E aí eu consigo colocar esse pincel, usar essa textura, né, aqui dentro do círculo. Então esse foi um dos pincéis que eu baixei aqui dentro, mas vocês podem procurar por coisas específicas, como eu disse. Então tem um pincel que eu baixei aqui que eu gosto muito, que foi antes de eu comprar o pincel da Lisa, né, que imitava Copic. Então se eu colocar aqui Copic Brushes e vier aqui nas discussões, a gente consegue encontrar algumas opções de pincéis que imitam Copic. Deixa eu ver se eu acho aqui algum pra vocês. Essa pessoa aqui, ela já disponibilizou os pincéis e, pelo que eu tô vendo, ela disponibilizou um pincel de cada vez.
ela não disponibilizou em pasta, então não tá um arquivo zipado. Se eu clicar para baixar, já vem o pincel certinho, então eu consigo clicar aqui nos 3 pontinhos, exportar mais e consigo copiar para Procreate. Pronto, esse pincel que imita Copic, ele já tá aqui dentro no Procreate. Então você só vai precisar daquele aplicativo que eu falei se você for baixar um lote de pincéis, porque ele vai vir um arquivo zipado, mas é bem tranquilo para usar. E aí o próprio Procreate ele vai criar uma pasta chamada importado, que vão ter todos os brushes que você já baixou alguma vez. Então olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui os brushes do Ian que eu tenho, e são esses aqui, ó. Esse aqui é muito legal. Quando eu preciso fazer alguma frase tortinha assim, eu uso normalmente essa linha guia aqui pra fazer aqueles textos assim todo onduladinho. Então ele dá várias opções, por exemplo, também arco, você também consegue usar. E você consegue deformar um pouco esse arco dependendo do que você precisa fazer. Então, se eu quero achatar mais, se eu quero mexer aqui para colocar em outra perspectiva e assim por diante. Esse kit aqui eu comprei do Ian, como eu falei, mas olha só, aqui nos meus importados, eu tava dando uma olhada, eu também consegui achar lá no tópico do Procreate várias opções do mesmo tipo. Então, olha só. Outro pincel que faz esse estilo, né, de ondinha, tem assim também. Então é bem legal que a gente consegue brincar com isso. Para fazer, por exemplo, aqueles letterings, a gente baixa essa opacidade aqui dessa camada e vem com um pincel. Normalmente eu gosto de fazer o rascunho primeiro, né? E aí eu posso vir aqui. Então aqui você vem e faz o rascunho usando essa linha guia para se basear. Outros pincéis legais que eu também tenho, que eu já baixei por aquele mesmo local, foram pincéis de aquarela. Então tem alguns pincéis aqui que simulam, né, mais ou menos uma aquarela. A gente sabe que a gente nunca vai conseguir simular digitalmente 100%, mas que são bem legais pra gente brincar, assim. Então chega bem próximo, mas a gente sabe que não fica 100% igual. Antes no Procreate a gente não tinha aquela opção de Quick Shapes que eu mostrei pra vocês, que a gente faz um círculo, segura e faz um círculo perfeito. Então antigamente a gente tinha que baixar um pincel pra fazer um círculo, olha só que doido. E aí a gente tinha que aumentar esse círculo, no caso aqui usando magnetismo pra não distorcer. Era assim que a gente fazia formas perfeitas antigamente no Procreate, porque não tinha essa opção. Então eu tenho alguns pincéis aqui de algumas formas que me ajudavam antigamente. Enfim, todos esses pincéis eu encontrei aqui no Procreate, dentro do próprio site do Procreate, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e tem uma infinidade de pincéis gratuitos por lá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de como achar pincéis gratuitos, como achar pincéis pagos. Eu espero que vocês também tenham gostado da dica de como instalar esses pincéis, se eles vierem zipados ou se eles vierem sozinhos. E eu vou deixar na descrição do vídeo todas essas informações direitinho para vocês não se perderem. Então foi isso, esse foi o nosso papo de hoje, brushes do Procreate. E é muito legal porque a gente consegue descobrir muitos brushes diferentes e a gente consegue aplicar essas novas texturas no nosso trabalho, então é muito legal. Eu tava dizendo pra vocês, eu fiz essa ilustração usando um desses brushes que eu mostrei, no caso o da Lisa, pra finalizar, e eu vou disponibilizar pra vocês a versão dessa ilustração pra vocês pintarem em casa. Eu coloquei mais alguns elementos aqui na parte de cima, pra vocês brincarem aí. Então o download pra esse arquivo é gratuito e vai estar aqui na descrição do vídeo. Não esquece de me marcar lá no Instagram se você baixar essa ilustração e pintar, que eu tô repostando por lá nos meus stories. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo.